Sejam bem-vindos, amados, a mais uma aula e hoje vamos falar um pouquinho sobre triângulos. A altura de um triângulo, mediana de um triângulo, bissetriz de um triângulo e mediatriz, ok? E, consequentemente, nós vamos falar de ortocentro, circuncentro, certo? Vamos falar sobre tudo isso hoje, beleza? Então vamos começar pela altura. A altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado, ou com seu prolongamento. Vamos ver como fica. Vejam, nesse triângulo aqui, ó, nós temos aqui, eu ter um ângulo, eu tenho que ter uma reta traçada desse lado até o lado oposto, o vértice oposto aqui desse lado, e eu preciso de quê? Da altura, lembrando que ele precisa aqui ter um ângulo de 90 graus, ou seja, isso daqui é a altura. Esse símbolozinho daqui quer dizer que é perpendicular. A altura aqui, ó, está perpendicular a este ladinho aqui, beleza? Formando um ângulo de 90 graus, ok? Vamos ver outra situação. Aqui também, ó, não tenho como traçar a altura. Nesse sistema aqui, a altura ficou o quê? Do lado de fora, certo? Ó, ficou aqui do lado de fora. Mesma situação, ó, ângulozinho de 90 graus, perpendicular. H, aqui, ó, é a altura relativa ao lado BC. Aqui é o valorzinho de A. H é a altura relativa ao lado. Beleza? Então, ó, só para a gente lembrar aí, ó, utilizamos esse símbolozinho aí para relacionar segmentos ou retas que formam um ângulo de 90 graus. Que ele quer dizer o quê? Perpendiculares, que são perpendiculares, ok? Ortocentro. Em relação à altura, quando nós marcamos a altura, todo triângulo possui três alturas que se encontram em um único ponto denominado ortocentro, ou seja, o encontro dessas três alturas nós chamamos de ortocentro. Vejam só como ficou. Então eu tenho aqui, ó, a altura marcada aqui até o vértice, a altura marcada até o vértice, formando um ângulo de 90 graus, a altura marcada até o vértice, formando um ângulo de 90 graus, a altura marcada aqui, ó, até o outro vértice, formando um ângulo de 90 graus. E esse pontinho daqui, ó, foram aonde eles se encontraram. Então, esse pontinho daqui, eu chamo ele de ortocentro. Nós temos mais uma situação. Então, se eu for marcar aqui a altura até chegar no vértice, ó, eu tenho aqui, ó, ângulozinho de 90 graus. Então, para eu chegar nesse outro vértice aqui, minha altura vai ficar aqui no ladinho de fora. Se não tem nada que questionar, pode ficar tranquilo. Aqui, ó, desse mesmo jeito, até o vértice, a altura para ficar um ângulozinho certinho de 90 graus, ele veio aqui para fora também. E eles se encontraram aonde? Ó? Nesse ponto. Então, esse ponto aqui nós chamamos de ortocentro. Nesse outro triângulo aqui, que é o triângulo retângulo, esse triângulo acutângulo, ficaram internos, o ortocentro ficou interno. No triângulo obtusângulo, o ortocentro ficou externo, do lado de fora. E no triângulo retângulo, vê que legal, aqui nós temos as alturas coincidindo, certo? Coincidindo, vejam só. Aqui nós temos, ó, a altura H até o vértice A altura A até o vértice B, ó, que ele vai ficar aqui até o vértice B. E se nós pegarmos aqui, nós temos aqui a outra altura, vê? Então, nós temos coincidindo aqui a altura desse lado, a altura desse lado e a altura daqui até aqui. Então, nós temos a primeira altura, H, a altura H, que é a altura relativa ao lado BC, que é o lado BC. Nós temos a altura relativa ao lado AB, que é CA, ó, CA, nós temos mais uma altura aqui, ó, formando o quê? Um ângulozinho de 90 graus. E a altura relativa ao lado AC, nós temos outra altura, que é a altura BA, a altura aqui, ó, BA, nós temos mais uma altura aqui, ok? Então, ortocentro, que é o pontinho A, ou seja, então, se nós formos ver, eles se juntaram aqui, ó, todos eles ficaram aí. Então, esse pontinho daí, que é onde as três alturas se encontram, nós chamamos de ortocentro. Mediana de um triângulo, vejam só. Primeiro, antes de tudo, vamos ver o que é um ponto médio. Ponto médio. Um ponto M pertencente a AB é denominado ponto médio deste segmento se M divide AB em dois segmentos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Vejam o exemplo. Então, nós temos aqui, ó, um segmento de reta AB. E M aqui está mesmo no meio do caminho, ó, divide aqui, esse lado é do mesmo tamanho desse lado. Então, aqui é o quê? O ponto médio, metade, médio, metade. O ponto médio aí, eles são congruentes. Tanto o lado AM, ele tem que ser congruente ao lado MB, ok? Então, esse é o ponto médio. Nesta figura, M é o ponto médio do segmento AB, então AM, ele é o quê?
ele é proporcional aí, ó, nós temos aí, ele tem uma congruência, ele é congruente ao lado MB, ok? Então, ó, para ver mediana, agora nós vamos para mediana. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, vejam agora a diferença da altura. A altura nós precisávamos ter o quê? Um ângulo de 90 graus e ir até o vértice. Aqui nós não precisamos ter um ângulo de 90 graus, mas nós precisamos ter um ponto médio, ó. Então, se nós temos aqui, ó, BC, o ponto médio é aqui, porque esse lado é congruente a esse lado, certo? Então, essa daqui vai ser o quê? A minha mediana. Todo triângulo possui 3 medianas, e o encontro dessas 3 medianas, assim como a gente viu anteriormente com a altura, nós temos o ortocentro. Aqui, o encontro das medianas, nós chamamos de baricentro. Vejam só, aqui o ponto médio, desse lado BC, nós temos aqui o ponto médio e vai até o vértice oposto. Ponto médio até o vértice oposto, ponto médio até o vértice oposto, e aqui foi onde as 3 retas se encontraram, e nós temos que aqui G é o baricentro do triângulo, perfeito? Vamos agora ver bissetriz de um triângulo. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em 2 ângulos de mesma medida. Veja, agora o que tem que ser congruente, que tem que ter a mesma medida, é o ângulo. Então, nós vamos pegar o ângulo, vamos dividir ele no meio, ele tem que ser congruente. Se nós temos um ângulo de 60 graus, tem que ter 30 graus exatos para um lado e 30 graus exatos para o outro lado. E aí, vamos marcar uma reta exatamente no meio até o lado oposto. Vejam só como é que fica. Então, nós temos aqui, ó, aqui nós temos esse ângulo, aqui esse aqui é congruente a esse. E aí, nós vamos marcar uma reta mesmo no meiozinho dele, ele tem que ser marcado igual, ó. E aí, vamos para o outro lado, que é o lado oposto a esse vértice, a esse ângulo, ok? Temos aí mais um exemplo. E aí, ó, todo triângulo possui 3 bissetrizes. Do mesmo jeito que a gente viu o ortocentro, que a gente viu o baricentro, nós vamos ver o incentro agora. Ou seja, o encontro de 3 bissetrizes é o incentro. Vamos ver aí, ó. Partindo o ângulo aqui, ó, no meio, esse daqui é congruente a esse até o lado oposto, esse é congruente a esse até o lado oposto, e esse é congruente a esse até o lado oposto. E aqui no centro nós temos o incentro, está representado por I. E chegamos à mediatriz. A reta perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto M é chamada de reta mediatriz de AB. Primeira coisa que nós temos que saber é o que é perpendicular. Vejam aí, uma reta perpendicular. Certo? Então, nós temos aqui a reta AB. Então, ela é perpendicular quando? Quando aqui, ó, essa outra reta marcada aqui, ela tem o quê? Ângulos de 90 graus. E nós temos aqui que a mesma distância desse ponto para esse ponto daqui até o A, vai ter a mesma medida, certo? Por isso, ela é perpendicular. Então, se nós marcarmos uma reta, ó, vamos escolher um ponto. O ponto vai ser aqui. Então, se eu for marcar daqui até aqui, vai ter a mesma medida que daqui até A, ok? Então, por isso ela é chamada de perpendicular. Então, para isso, ela tem que ter o quê? Ângulos de 90 graus aqui no centro, beleza? Então, ó, mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo seu ponto médio. Vejam só. Então, nós temos aqui, ó, o ponto médio. E agora nós não vamos simplesmente para o vértice como nós fomos no anterior. Nós não vamos para o vértice oposto, daqui para o vértice. Agora nós vamos fazer um ângulo de 90 graus. Ó, um ângulo de 90 graus. Parecido com a altura. Mas lembrem que a altura vai até o vértice. Aqui não vai até o vértice, certo? Aqui eu vou para o outro lado. Eu vou pegar o ponto médio e vou fazer uma reta que me dê perpendicular, ou seja, ângulo de 90 graus. E o encontro dessa mediatriz, nós chamamos ela de circuncentro. Juntando as 3 mediatrizes de um triângulo, nós chegamos ao circuncentro, ok? Tá aí o gráficozinho para vocês entenderem, beleza? E agora é com vocês, meu querido, minha querida, dá um printzinho na tela, copia no caderno e responde. E tem mais 2 questões, copia as 4 questões, responde. E um cheiro no coração, chegamos ao fim de mais uma aula e até a próxima. Tchau!